castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Quero pedir aos irmãos, então, para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, para que possamos continuar os estudos que estamos nos propondo fazer nesta carta. Nós ainda estamos no capítulo 1, e hoje nós vamos, então, falar do versículo 22 ao versículo 26. Para aqueles irmãos que estavam aqui no sermão passado, devem se lembrar de que eu disse que esta é uma sessão que poderia ser pregada em um único sermão, a sessão que começa do versículo 19 e que vai até o versículo 26, porque o apóstolo Paulo fala neste parágrafo inteiro a respeito do valor da vida e do momento da morte. Como que o cristão deve viver pensando na sua morte e, ao mesmo tempo, tendo a sua morte como motivação para o viver. O núcleo deste trecho é exatamente o versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu disse aos irmãos que nós poderíamos tratar numa sessão apenas. Contudo, eu preferi fazer esta divisão deste parágrafo para que eu pudesse explorar um pouco mais esta parte final do apóstolo Paulo, que vai do versículo 22 ao 26, no qual ele fala acerca do custo e da glória de servir a Jesus Cristo. O custo e a glória de servir até o fim. Então nós vamos ler este trecho. Peço aos irmãos que, com toda atenção, acompanhem a leitura e também em oração, para que o próprio Espírito do Senhor possa nos instruir nesta noite. O apóstolo Paulo, então, depois de dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele diz algo muito interessante. Ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este trecho tão importante da Tua palavra, que vai nos mostrar, ó Deus, o coração de um verdadeiro servo do Senhor. Um homem que estava ali para ser morto, não sabia acerca do seu futuro, contudo, entregou nas Tuas mãos o plano de sua vida, que era pregar o Evangelho e fazer com que aqueles irmãos pudessem progredir na fé. Obrigado porque o Teu servo, o apóstolo Paulo, cumpriu este ministério de maneira cabal, conforme o Senhor mesmo o sustentou. Obrigado porque este nosso irmão pôde construir ao longo de alguns anos a base sólida da igreja cristã da qual nós fazemos parte hoje e celebramos culto ao Senhor por meio dela. Obrigado porque este Teu servo foi fiel, ó Deus, ao seu ministério, à sua vocação, e mesmo sendo pecador como nós, mesmo passando por momentos de perseguição, de muitas dificuldades, venceu porque confiava no Senhor e registrou isto para que todos nós pudéssemos também nos estimular à verdadeira fé. Portanto, que este testemunho do apóstolo Paulo possa nos servir, ó Deus, agora, para que também despertemos nossos corações para servir ao Senhor, não importando o custo que isto vá, ó Deus, trazer para nós. Que, em nome de Jesus, o Senhor nos faça cada vez mais dispostos e corajosos a fazer a Tua obra e cumprir a Tua vontade. Fala-nos, ó Deus, por meio deste texto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. De fato, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo estava num dilema. Ele estava preso
como sabemos, injustamente acusado, diga-se de passagem, e diante da possibilidade real de morrer. Ele escreve aqui este trecho agora para consolar aqueles irmãos, para mostrar a eles que não era necessário o desespero da perda iminente do seu líder, o apóstolo Paulo, mas, pelo contrário, eles deveriam confiar no Senhor, sabendo que o ministério cristão ele não está focado numa pessoa, mas ele está focado naquilo que é compartilhado em comunidade. Ainda que o apóstolo Paulo morresse naquele momento, certamente a igreja de Cristo prosperaria. Portanto, não era o apóstolo Paulo que deveria ser o centro da igreja, mas era Cristo, como de fato o próprio Paulo nos instruiu em vários momentos aqui, deste trecho que nós já lemos, dizendo que Cristo era de fato a motivação central para o seu ministério. Se os irmãos passarem os olhos rapidamente nos versículos anteriores de todo o capítulo 1, os irmãos podem perceber quantas vezes o apóstolo Paulo menciona o nome de Cristo Jesus. Logo no primeiro versículo, aparece 2 vezes, Cristo Jesus, Cristo Jesus. No versículo 2 também, Senhor Jesus Cristo. E assim sucessivamente. No versículo 6, Cristo Jesus. No versículo 8, Cristo Jesus. No versículo 10, dia de Cristo. Versículo 11, Jesus Cristo. E assim por diante. O que Paulo quer mostrar é que, como vimos, inclusive pela manhã, no dia de hoje, Cristo é o centro da igreja. E tudo aquilo que a igreja faz deve ser por causa de Cristo. Tanto isto é verdade que ele menciona aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho com uma motivação errada, e ele diz, não importa, deixe que a motivação delas continue assim, o importante é que Cristo está sendo pregado. Não era uma questão de pessoalidade, de personalidade, mas era uma questão de centralidade de Cristo na vida da igreja. E no versículo 19, como vimos na mensagem anterior, o apóstolo sabia que Cristo mesmo haveria de prover tudo aquilo que era necessário para ele e para o povo dele, a sua igreja. Cristo seria engrandecido, versículo 20, mesmo que Paulo estivesse morto, quer pela minha vida, quer pela minha morte. E no final das contas, viver para Paulo era Cristo, ou seja, Cristo era sempre o centro do seu ministério. Mas agora, curiosamente, nós encontramos este apóstolo em um dilema. Ele diz, olha, eu quero muito partir e estar com Cristo. Certamente isso é incomparavelmente melhor. Mas, por amor a vocês, por vossa causa, pelo trabalho que eu sei que ainda temos de fazer, eu quero ficar aqui. Interessante este posicionamento do apóstolo Paulo. Inicialmente, parece algo estranho. Talvez alguns poderiam dizer medo de Paulo, talvez, de morrer, de passar pela morte. Afinal de contas, ele não sabia como morreria, mas tinha uma certa noção, porque as mortes pelo Império Romano não eram nada agradáveis, tanto que ele próprio foi decapitado. As mortes eram sempre cruéis, eram sempre públicas. Alguns podem pensar, Paulo, na verdade, aqui estava tentando convencer os irmãos de algo que, quem sabe, ele não quis dizer diretamente. Mas quando nós examinamos o texto de maneira mais profunda, nós vamos perceber que, na verdade, esta tensão do apóstolo Paulo, este dilema pelo qual ele passa, não se trata de um egoísmo ou de uma proteção pessoal, mas, pelo contrário, trata-se de um coração profundamente evangélico e um coração profundamente pastoral. O apóstolo, de fato, estava preocupado com o futuro daqueles irmãos. E a palavra que nos indica aqui algo muito importante é o que está no final do versículo 25, quando ele diz, para o vosso progresso e gozo da fé. Ele estava preocupado com que aquela comunidade progredisse no conhecimento de Cristo, progredisse quanto à maturidade cristã. E, ao mesmo tempo que aquela igreja progredia, ela também poderia experimentar a alegria de viver a verdadeira fé no Senhor.
Então eu quero compartilhar com os irmãos aqui 4 aspectos que caracterizam um servo genuíno de Cristo Jesus. Quem é o servo de Cristo Jesus? Obviamente, vou focar boa parte deste sermão na pessoa do apóstolo Paulo, mas, obviamente, mostrando a sua centralidade no serviço de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Logo no verso 22, nós vemos que o servo de Cristo, ele está disposto a frutificar até o fim. Eu não sei quantos irmãos aqui já ouviram outras pessoas dizerem, mas eu já ouvi algumas pessoas mais velhas dizerem o seguinte: olha, eu já fiz muito pela igreja, eu já trabalhei muito, já fui presidente disto, daquilo, e olha, hoje eu já cheguei na minha aposentadoria, não é? Estou aposentado da igreja. Alguns irmãos talvez tenham essa sensação, este sentimento, mas esse texto é um texto que nos encoraja ao contrário. É um texto que vai mostrar que não importa o momento da sua vida, você sempre está nos planos de Deus para fazer com que a sua obra frutifique. Veja o verso 22. Paulo diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, Paulo está preocupado aqui, na verdade, com a frutificação do seu ministério. Ele sabia que o viver na carne traria fruto para o seu trabalho, para o seu ministério. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Paulo estava disposto a gastar a sua vida no serviço a Cristo. Repare que ele não busca aqui uma vida confortável, mas uma vida produtiva espiritualmente. Eu admiro, meus amados irmãos, de verdade, aqueles pastores, aqueles presbíteros que continuam militando nas suas funções ministeriais, mesmo já mais velhos, obviamente respeitando as limitações, respeitando os próprios limites físicos. Muitos, às vezes, são acometidos de algumas doenças, de algumas fragilidades, mas aqueles irmãos que estão bem de saúde, aqueles irmãos que conseguem atuar, que conseguem ainda trabalhar, é muito bonito vê-los fazer isto. É muito bonito ver, quem sabe, um presbítero já bem mais velho, mas que ainda está ali diante do Senhor, apresentando, ainda que de maneira mais limitada, o fruto do seu trabalho. Repare que o apóstolo Paulo aqui não estava idoso. Paulo não era tão idoso assim, mas ele estava próximo da morte. O que nós podemos, então, entender, combinar, que, de fato, a proximidade da morte pode talvez nos fazer pensar que nós somos agora dispensados do serviço de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo que isto não é verdade. Paulo está dizendo que, pelo contrário, ele diz, veja que a expressão entretanto, que é uma conjunção que faz uma ressalva, né? uma adversativa, porque antes ele diz assim: o morrer é lucro. Aí ele fala, mas, bom, eu sei que o morrer é lucro, porque eu sei que morrer é estar com Cristo. É óbvio que, para o crente, é melhor morrer que viver, neste aspecto, pensando no nosso encontro com Cristo. Mas ele diz, só que eu ainda tenho o que fazer. Eu ainda tenho o que fazer. O meu ministério ainda pode dar frutos. A minha vida neste mundo ainda pode trazer frutificação para a igreja. Então é muito interessante ver como que o servo de Cristo, genuíno, ele está disposto a frutificar até o fim. Repare que o dilema de Paulo aqui não é entre o sofrimento e o alívio, ou talvez uma vida mais confortável, sem qualquer tipo de dor. Não, ele está diante de duas glórias possíveis: ou estar com Cristo, que é a sua morte, ou frutificar por Cristo, que é a sua vida. Por isso ele usa a expressão viver é Cristo. Porque Paulo entendia que a sua vida deveria ser uma vida de serviço ao reino de Deus. Você vive de forma útil para a fé do seu irmão. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Era contribuir com o crescimento do corpo. Era permanecer saudável espiritualmente e ministerialmente
para que por meio da sua pregação, por meio do seu ministério, ele pudesse ainda alcançar muitos outros povos que talvez não tivessem sido alcançados. Interessantemente, ele escreve a carta a Roma, falando inclusive a respeito dos seus planos de chegar até a Espanha. Nós não sabemos se Paulo chegou à Espanha, porque o livro de Atos não nos narra mais além disso. O livro de Atos mostra que Paulo foi para Roma e, muito possivelmente, ele morreu em Roma, que era exatamente este período em que ele escreveu estas cartas chamadas Cartas da Prisão. Não sabemos se ele chegou até a Espanha, mas observe o ideal ou a ambição positiva de Paulo, que era quebrar fronteiras, era ultrapassar limites. Ele não estava preocupado com o seu conforto, com a sua idade, com os obstáculos, com as prisões, com as perseguições. O que ele queria era pregar Cristo. E é muito interessante isso, meus amados irmãos, porque mostra o ministério de um servo do Senhor que, de fato, deseja frutificar. Todos nós aqui estamos no mesmo lugar, na mesma comunidade, e todos nós aqui temos um chamado para frutificar. Talvez você pense, pastor, mas o que eu posso fazer? Ora, há muitas coisas que nós podemos fazer. A igreja é um lugar em que todos nós funcionamos de alguma maneira. Eu fiquei muito feliz recentemente, porque, até pouco tempo, os médicos diziam que o apêndice não servia para nada, né? E eu ficava pensando, meu Deus, não é possível Deus criar um órgão para não servir para nada. E aí, recentemente, eu vi um médico dizendo, né, que o apêndice, sim, ele tem um papel muito importante no equilíbrio do intestino. E, por isso, inclusive, ele dói quando esse desequilíbrio acontece. Às vezes, a pessoa tem até que operar de urgência. Eu fiquei feliz, porque eu disse, olha que maravilha. A ciência agora está dizendo o que nós já sabíamos, que Deus não faz nada por acaso. Se está ali aquele apêndice, é porque alguma coisa... Aí alguém até brincou, falou, pelo menos ele serve para doer, né? Mas alguma coisa ele serve. Na igreja é assim também. Não estou querendo dizer que vocês são apêndices, né, e nem que causam dores, mas o que eu quero dizer é que, mesmo quando nós nos sentimos, talvez, sem valor, ou com pouco valor, na verdade, isso não é uma visão correta. Todos nós temos valor e todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Não importa como, não importa a sua idade, se você é criança, se você é jovem, se você já está idoso, você é chamado para servir o Senhor de todas as formas que o próprio Deus quiser administrar na sua vida e na vida da igreja. Nós passaremos, dentro de alguns dias, por eleição para oficiais, 3 oficiais da nossa igreja. E nós temos aqui muitos irmãos, homens capazes, tanto do ponto de vista civil, não é? Civilmente capazes, quanto do ponto de vista espiritual. Homens que podem assumir esse ministério. Quantos será de vocês, homens da nossa igreja, estão dispostos a encarar esse ministério como o apóstolo Paulo, sabendo que você pode frutificar até o fim da sua vida, que você deve, na verdade, se gastar pelo serviço de Cristo, e que mesmo que você vá passar por diversos problemas, sendo oficial da igreja, porque, obviamente, é um posto que, de fato, exige maturidade espiritual, exige preparação espiritual, você vai enfrentar desafios, vai enfrentar oposições, vai enfrentar, às vezes, dilemas na tomada de decisões. Você está disposto a isto ou você prefere uma vida confortável, dizendo, olha, eu não quero saber disso, não quero mais saber de problemas, não quero mais isto ou aquilo? Imagine se o apóstolo Paulo pensasse desta maneira. Imagine se Paulo dissesse, olha, cansei, sabe, cansei, pode matar aí, vamos lá, já acaba logo com isso. Não, o servo de Cristo, ele se dispõe a frutificar até o fim, porque ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para cumprir o seu ministério, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelos vales, mesmo tendo períodos difíceis, cansativos, estressantes, ele foi chamado por Deus para perseverar, para continuar. Paulo estava preso, meus irmãos. Nenhum de nós aqui está preso. Pelo contrário, temos uma vida tranquila neste aspecto. Não somos fisicamente perseguidos, como foi o apóstolo Paulo, e mesmo preso, mesmo fisicamente perseguido, mesmo iminentemente na beira da morte, ele pôde dizer, olha, eu quero
frutificar ainda no meu trabalho. Em segundo lugar, verso 23, a gente vê uma outra característica do servo de Cristo, que é a seguinte: o servo fiel de Cristo, o servo genuíno de Cristo, ele anseia pela eternidade com o seu Salvador. Verso 23 diz: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Este é um versículo muito profundo, não é? Porque o apóstolo mostra que, de fato, todo desejo cristão, ou o desejo de todo cristão, é estar com o Senhor. No fundo, todos nós deveríamos desejar partir. Porque partir é muito melhor, é estar com Cristo, é a libertação final de todos os nossos pecados. Nós sabemos que lá não haverá dor, não haverá luto, não haverá morte. Portanto, estar com Cristo, ir para o céu, é muito melhor. Como diz ele próprio, incomparavelmente melhor do que estar neste mundo. Isto mostra que o dilema de Paulo não o fez perder a visão da eternidade. Mesmo sabendo da sua morte iminente, mesmo com o desejo também de ajudar os seus irmãos nesta terra a permanecer vivo para continuar pregando o Evangelho, Paulo sabia que a morte, na verdade, estava próxima, mas ele não tinha medo dessa morte. Pelo contrário, ele sabia que a morte o conduziria à presença de Deus em Cristo Jesus. Ele estaria com Cristo. A morte não seria uma derrota para o seu ministério, como alguns poderiam pensar. Até mesmo os próprios filipenses talvez pensassem: olha, o nosso líder vai morrer, e agora o que será do Evangelho? Paulo está dizendo: não, meus irmãos, a minha morte não será uma derrota para o Evangelho. Ainda que eu morra, o Evangelho prosperará, porque eu estarei, na verdade, junto do Senhor. Meus irmãos, este texto nos mostra que todos nós devemos sempre nutrir em nosso coração o desejo pela eternidade. Quando nós perdemos o desejo pela eternidade, quando nós perdemos a dimensão de quem nós somos, nós fazemos com que a nossa vida se torne uma vida miserável. O próprio apóstolo Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 15, quando ele tratou da ressurreição. Ele disse: olha, se a nossa vida consistir apenas nestas coisas, em comer e beber, ela será uma vida inútil. Não há esperança, não há prazer em uma vida materialista, em uma vida focada nos bens deste mundo, numa vida que se preocupa com esta realidade aqui. Significa que nós vamos desprezar esta realidade? É óbvio que não. O apóstolo está nos ensinando que nós devemos amar também o nosso ministério aqui. Mas ele quer nos mostrar que nós não somos deste mundo. Embora estejamos aqui, estamos como ministros do Senhor, despenseiros do reino. Nós estamos aqui para servirmos a Cristo. Este é o nosso papel, é o fim principal de todo homem, glorificar a Deus e experimentar das suas bênçãos. Nós estamos neste mundo, irmãos, para obedecermos a Cristo e, por meio desta obediência, proclamarmos o Evangelho. É curioso quando alguns crentes chegam para o pastor e dizem: pastor, eu não sei ainda qual é a minha vocação nesse mundo, a minha missão nesse mundo. Está aí a resposta. A sua missão é viver para Cristo. Tudo que você fizer, faça para Cristo. Se você for fazer um sapato, como diria Lutero, faça para Cristo. Se você começar a entender que o seu ministério, ele não está focado neste mundo, mas ele está focado na eternidade, você corrige a visão equivocada que o pecado coloca em nosso coração de transformar as coisas espirituais em terrenas. Uma das táticas do pecado, meus irmãos, é tirar de nós o foco da eternidade. O pecado sempre quer nos dar benefícios imediatos. O pecado quer sempre roubar o tempo da eternidade em nossos corações. Pense, por exemplo, num jovem que está se preparando para casar. Ele pode se guardar puro durante o seu namoro, para que, nas núpcias do seu casamento e daí por diante, ele possa experimentar da beleza da união do homem e de uma mulher. Mas o pecado coloca no coração
o desejo de fazer isto antes. E com isso, então, você deixa de experimentar de uma maneira real, de uma maneira obediente, a bênção de Deus para o seu casamento, porque você quis antecipar as bênçãos. Jesus Cristo condenou os fariseus e escribas porque eles eram apressados com relação às suas recompensas. Os irmãos se lembram, quando Jesus, por exemplo, dizia assim, olha, vocês que gostam de se assentar nos primeiros lugares, né? Nada contra os irmãos que estão aqui, né? No caso lá, eram aqueles que queriam ser vistos, eles se assentavam para serem, inclusive, mencionados, né? na sinagoga. Vocês que gostam de orar em pé nas praças, não é? Jesus disse, olha, se é isso que vocês tanto almejam, vocês já receberam a recompensa. Vocês já receberam a recompensa. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam focadas nos benefícios deste mundo, nas recompensas que este mundo nos oferece. Imagina se nós fôssemos pensar nestas recompensas que o mundo nos oferece. O que o mundo nos oferece? Se os irmãos forem bastante honestos, vocês vão perceber que o mundo não nos oferece tantas coisas boas assim. O mundo, irmãos, é um mundo de sofrimento, um mundo de dor. O mundo nos oferece guerras, o mundo nos oferece mortes, o mundo nos oferece divisões de todos os tipos, né? De família. Quem aqui tem uma família perfeita, que não tem um problema de um irmão que não fala com outro, de um pai que brigou com o filho? Viver é difícil, viver é desgastante, viver é estressante. Se você for olhar com realidade para o mundo, não vale muito a pena viver. Essa, inclusive, era a visão dos filósofos existencialistas. Eles diziam, olha, quer saber de uma coisa? Viver é uma angústia contínua. Alguns deles, como Arthur Schopenhauer, por exemplo, dizia que é uma irresponsabilidade uma mulher trazer para o mundo um filho, sabendo do que é este mundo e trazer uma outra vida para experimentar estas coisas ruins que o mundo oferece. Se nós formos pensar por essa perspectiva, ele tinha razão. De fato, o mundo não traz coisas boas. Quantos dos irmãos dizem assim, pastor, o mundo, né? O mundo, as coisas do mundo, os jovens estão no mundo. Não é? A gente tem essa ideia de que o mundo realmente estraga as coisas que Deus criou por causa do pecado. Mas nós fomos redimidos, meus irmãos, deste mundo. A palavra de Deus diz que nós não mais pertencemos a este lugar. Nós estamos aqui, mas não somos deste lugar, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso faz, então, com que a nossa perspectiva ela se modifique, porque, muito embora você esteja num terreno minado, muito embora você viva num ambiente de pecado e de corrupção, o seu coração não deve estar nestas coisas. Por isso Jesus nos ensinou dizendo, busquem em primeiro lugar o reino. As outras coisas serão acrescentadas, porque se vocês buscarem as outras coisas, vocês perderão o reino. E o reino é mais importante do que as outras coisas. Se você foca o seu coração em Cristo, na eternidade, se você foca o seu coração naquilo que Cristo, de fato, se propôs a fazer por você, então você certamente será bem-sucedido naquilo que fizer. Bem-sucedido significa prosperidade econômica? Talvez, mas não necessariamente. Bem-sucedido significa que você estará sempre debaixo do governo de Cristo sobre a sua vida e, com sabedoria, você saberá lidar com todas as situações que, porventura, surjam contra você ou mesmo a favor de você, como era o caso de Paulo, que, estando num dilema, ele foi capaz de tomar uma decisão sábia, porque, no fundo, ele tinha consciência, convicção do tempo que o próprio Cristo haveria de determinar para ele. Paulo sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele estaria com Cristo. Então, na verdade, ele quis dizer, Senhor, deixe-me viver um pouco mais, como fez o rei Ezequias, embora o rei Ezequias depois tenha utilizado mal o tempo que Deus deu a ele, pecado, inclusive, contra o Senhor.
Mas Paulo está dizendo aqui, Senhor, deixe-me viver mais um tempo, para que eu possa contribuir com o progresso do Evangelho neste lugar e onde Deus quiser me mandar. Repare, portanto, irmãos, o coração que anseia pela eternidade. Hoje pela manhã nós tratamos do texto de Colossenses, e os irmãos se lembram que o primeiro trecho de Colossenses capítulo 3, Paulo fala exatamente sobre isso. Ele diz, olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra, porque as daqui são passageiras. Pensem na eternidade. Nós temos perdido, irmãos, a capacidade de pensar na eternidade. Até porque o nosso mundo é um mundo que nos foca demais na temporalidade. Nós não temos tempo. Os irmãos já perceberam? Esta é uma expressão, inclusive, muito comum. Eu não tenho tempo de fazer isto ou fazer aquilo. Nós estamos pensando sempre nas coisas materiais, sempre nos nossos negócios, sempre nos nossos interesses. Nós estamos focados demais nesse mundo. E eu conversava hoje à tarde com o irmão que destacava isso, dizendo, olha, pastor, às vezes nós não temos nem tempo mais, nós nem sabemos mais meditar na Bíblia, porque a nossa mente está tão maluca por causa de tanta informação que a gente recebe. O smartphone que você tem em mãos, você olha ali milhares de informações durante o dia. Quantas vezes você recebe mensagens de WhatsApp, você olha Instagram, Facebook, etc. Você vai para o YouTube, você assiste algo aqui, depois aparece uma notícia ali, você vê um tweet ali no X, você olha tudo. Você perde a capacidade de respirar, meditar, de se lembrar de que o nosso mundo não é este da temporalidade que nós estamos. O nosso mundo é a eternidade. Então, o apóstolo Paulo, mesmo nesse dilema, ele mostra para nós que partir é muito melhor, porque partir é estar imediatamente com o Senhor. Não é o objetivo, irmãos, deste sermão, mas eu quero apenas trazer aqui como um parênteses a importância desse versículo contra a doutrina dos adventistas do sétimo dia, que afirmam haver um estado intermediário de alma, ou uma ausência de um período no qual você permanecerá ainda no estado de morte, ou a doutrina católico-romana do purgatório. Porque neste verso o apóstolo Paulo diz que, a partir do momento em que ele parte, em que ele morre, ele imediatamente estará com Cristo. Este é um texto muito importante para nós entendermos que a morte não nos leva para um estado intermediário, nem para uma extinção da alma. A morte nos leva diretamente para Cristo, obviamente aqueles que são redimidos pelo Senhor. Fecho aqui esse parênteses, não é o objetivo, mas apenas para mencionar para os irmãos, de maneira apologética, aqueles que quiserem defender-se, né, contra estas heresias. Este é um texto que geralmente nós usamos para provar o fato de que morrer nos leva diretamente a Cristo. Não há, portanto, estágio intermediário como o purgatório, nem o sono da alma, como admitem os adventistas do sétimo dia. Pois bem, em terceiro lugar, o servo de Cristo também se submete à missão, mesmo com sacrifício. Veja o versículo 24, ele diz assim, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Repare os termos que Paulo utiliza. Ele não está dizendo assim, é mais agradável, é mais gostoso, é mais confortável. Ele está dizendo, é mais necessário. Repare, então, que ele entende a missão que ele tem, que Deus concedeu a ele em Cristo. Aqui mostra, irmãos, a maturidade do apóstolo Paulo, que o leva a renunciar às coisas que genuinamente são importantes. A renúncia que Paulo faz aqui é por amor aos irmãos, por vossa causa,
eu fico. Se é para o bem de todos e para a felicidade geral dos filipenses, diga a todos que eu fico. Não é? Paulo fica para fazer com que aquela igreja seja edificada. Ele, portanto, abdica do que é melhor para ele, que seria estar com Cristo, em favor da unidade da igreja, da edificação da igreja. Veja que espírito pastoral do apóstolo Paulo, não é? Ele poderia morrer e estar com Cristo imediatamente, mas ele diz, irmãos, eu sei que vocês ainda precisam da minha companhia. Eu sei que vocês ainda precisam do meu ministério. E isso significava dizer que Paulo ainda passaria por mais sofrimentos. Porque pensam, naquele momento ali, naquele estágio da sua vida, de fato seria mais compensador para ele morrer. Porque a morte ali naquele caso significaria a libertação de toda a perseguição física, que ele sabia que passaria ainda. No entanto, o que ele está admitindo aqui é a possibilidade de continuar sofrendo, de continuar sendo injustiçado, de continuar apanhando, de continuar preso e levado à morte, como de fato foi, por causa dos irmãos. Então, observe que, de fato, o servo de Cristo, o servo genuíno, o servo verdadeiro, ele sempre se submete à missão do Senhor, mesmo tendo que passar por sacrifícios. Há um hino do nosso inário, o hino Obediência, que é um hino muito bonito e que fala a respeito disso. Ele fala a respeito do fato de que nós devemos obedecer o Senhor onde quer que Ele nos leve, para onde quer que Ele nos leve. Para onde quer que o Senhor queira que nós trabalhemos, nós devemos ir. Geralmente nós cantamos este hino em ordenações pastorais, em formaturas, às vezes em ordenações de presbíteros também, mas esse é um hino para toda a igreja. O hino que diz, nem sempre será para onde eu quiser, que o mestre me há de mandar. Nem sempre será. Às vezes nós partiremos para outros lugares, às vezes Deus nos levará para cumprir outros compromissos. Às vezes Deus tem preparado para nós um ministério que nós nem sequer imaginamos que nós passaríamos por aquela situação. Talvez Deus tire você de um determinado emprego para levar você para um outro emprego, e você naquele momento talvez nem entende muito, talvez você fique até chateado, até reclama de Deus em alguns casos. Talvez Deus tire de você uma condição favorável e te dá uma condição desfavorável, exatamente para mostrar que você precisa caminhar conforme o ministério, conforme a vontade dEle. É o hino 284, Obediência. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se, pois, há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em Ti, estou pronto ao Teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Que hino maravilhoso, não é? E eu fico pensando, porque quando nós cantamos este hino, geralmente, nas ordenações pastorais ou de presbíteros também, eu fico pensando, nós declaramos isto com tanto vigor, com tanta força. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor. E aí, meus irmãos, muitas vezes, por causa das pressões, por causa das perseguições, por causa dos problemas que nos advêm, que nos acontecem, conosco mesmos, com nossa família, com a igreja, etc., muitas vezes nós recuamos desta missão. E observe que Paulo não recuou da sua missão. Paulo foi obediente ao Senhor. Paulo, de fato, sabia que o seu ministério estava centrado em Cristo. E ele sabia que era necessário permanecer com aqueles irmãos por amor a eles. Então, a pergunta, irmãos, que eu tenho feito para mim e gostaria que vocês também fizessem,
é a seguinte: até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão, às vezes até de conforto pessoal mesmo, por causa da igreja do Senhor? E nós vamos pensar agora na igreja local, porque, obviamente, quando nós falamos de reino, falamos de ministério, nós estamos falando do reino de Deus em todos os lugares. Há outros irmãos nossos espalhados em vários lugares, inclusive cultuando a Deus como nós estamos aqui em outros lugares. Mas Paulo escreve para Filipos, para Filipenses, para os filipenses. Então, imagine nós que somos aqui do Vale. Pensemos em nós, o que nós temos feito, ou o que nós estamos dispostos a fazer, do que nós estamos dispostos a abrir mão, o que nós estamos dispostos a renunciar pelo amor à igreja, pelo amor aos nossos irmãos. Será o conforto pessoal? Será, quem sabe, as nossas vaidades, os nossos gostos, nossas preferências? O que nós estamos dispostos a deixar de lado para, de fato, seguirmos e cumprirmos a missão que Deus nos ordenou fazer? Ainda que isso seja feito com sacrifício, ainda que isso seja feito com o joelho dobrado no chão, sangrando de dor, ainda que isso seja feito de maneira sofrida, como foi o apóstolo Paulo em alguns lugares. O que nós estamos dispostos a fazer? Até que ponto você está disposto a continuar com a missão que Deus lhe atribuiu? Em quarto e último lugar, meus irmãos, versículos 25 e 26, o verdadeiro servo de Cristo, ele se alegra no progresso dos crentes. Ele se alegra no progresso dos crentes. Estou convencido disto. Veja que Paulo, embora tendo apresentado o dilema entre partir e estar com Cristo e entre ficar com aqueles irmãos, ele, no final das contas, ele não deixa dúvidas, porque ele diz: eu estou convencido disto, irmãos, e estou certo também de que ficarei. Obviamente, Paulo não fala aqui de maneira soberba. Paulo não está querendo dizer que ele não poderia morrer no dia seguinte. Ele não está aqui fazendo uma profecia irresponsável. Mas ele está confiando na graça de Cristo. Ele está confiando que a decisão de permanecer com os irmãos era a decisão que o próprio Deus permitiria que, de fato, Paulo honrasse. E por isso, pela fé, ele diz: eu estou certo, irmãos, de que ficarei, permanecerei com vocês. E claramente ele diz: para o vosso progresso e gozo da fé. Agora perceba o versículo 26. A fim de que aumente quanto a mim, quer dizer, que em mim aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Esses irmãos eram tão importantes para Paulo que ele desejou muito revê-los. Paulo queria muito que ele pudesse novamente voltar àqueles irmãos e se alegrar com aqueles irmãos. Nós vamos ver lá no final da carta, no capítulo 4, que ele agradece os irmãos pelas diversas ajudas que ele recebeu destes irmãos, porque eles foram parceiros do ministério de Paulo, como nós, inclusive, já mencionamos aqui. E nesse trecho final, então, Paulo diz que deseja ficar com os irmãos de Filipos para que ele possa perceber o avanço na fé desses irmãos e o crescimento deles em alegria. Repare que aqui Paulo está mencionando que a alegria ela não é individual. A alegria é do corpo, a alegria é compartilhada. Em outras palavras, significa dizer que quando nós, individualmente, percebemos a alegria no crescimento da igreja, progresso na fé daquela comunidade, nós devemos nos alegrar, meus irmãos. Nós devemos agradecer a Deus com todo o nosso coração pelo privilégio que Ele nos dá de participarmos de uma comunidade que tem progredido na fé. Como é bom, meus irmãos, você chegar num lugar, numa igreja, participar de um culto e você perceber que aquele culto tem sido um culto de fato sincero, oferecido a Deus por meio da sua palavra, do modo como Deus quer, e você vê mais pessoas chegando, mais pessoas se alinhando a este ministério, a esta visão. Como isto é alegre para o nosso coração, como isso traz felicidade.
E Paulo, embora preso, obviamente ouvia falar do progresso daqueles irmãos, porque as notícias chegavam até ele, e como pastor ele se alegrava, mesmo em meio às perseguições, porque mesmo em meio às perseguições, Deus estava fazendo o evangelho prosperar. De modo que o resultado que Paulo esperava era, de fato, que a glória de Cristo fosse mais conhecida entre eles, e que, por meio do seu próprio sofrimento, a glória de Cristo se evidenciasse ainda mais. Por isso, lá no versículo 20, ele disse: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se vocês me deixarem vivo, eu vou continuar pregando o Evangelho, vou continuar pregando Cristo, vou continuar testemunhando a respeito de Cristo. Se vocês me matarem, a minha morte será combustível, será estímulo para que os meus irmãos continuem pregando o Evangelho. Então, Paulo deu um nó na cabeça daqueles que o estavam perseguindo. Porque o que nós vamos fazer com esse homem? Se a gente deixar vivo, ele vai conduzir muitas pessoas às ruas para fazer manifestações. Se a gente matar, ele vai virar um mito. Então, vamos deixar ele quieto aí por enquanto e vamos ver o que a gente vai fazer. Paulo deu um nó na cabeça daquelas pessoas, porque ele tinha um alvo, Cristo. Se ele estivesse pensando nele próprio, as coisas não se encaminhariam assim. Porque se ele morresse, talvez não fizesse falta, porque seria um a menos. Afinal de contas, seria apenas uma personagem. Mas ele não estava pensando nele, ele estava pensando na igreja, no corpo, naqueles irmãos, naquelas pessoas que tinham se convertido sinceramente pela pregação do Evangelho, do próprio apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com esse texto é que o servo de Cristo, primeiramente, ele está disposto a frutificar até o fim. Ele não para a sua caminhada cristã. Ele sabe que, enquanto estiver vivo, Deus haverá de usá-lo de alguma maneira, mesmo nas limitações, mesmo nos desafios. Aprendemos também que o servo de Cristo, ele anseia pela eternidade com o seu Salvador. Ele cuida das coisas deste mundo, mas sabe que o seu coração não está aqui. Ele pensa nas coisas da eternidade. Vimos também que o servo de Cristo, ele se submete à missão que Cristo deu a ele, mesmo com sacrifícios, mesmo com sofrimentos. E, em último lugar, vimos que o servo de Cristo, ele se alegra com o progresso dos outros, com o progresso da igreja. Então, eu concluo dizendo que viver para Cristo e morrer com ganho, ambos são glória para o cristão. Paulo aqui não estava dividido por incerteza, mas por amor, tanto a Cristo quanto aos irmãos. Talvez esta seja a passagem que mais diretamente ilustre a junção dos dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque Paulo mostra que ele ama tanto a Cristo, que ele quer partir e estar com Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele ama os seus irmãos, a ponto de dizer: ainda é tempo de estar com vocês. Aqui, portanto, irmãos, nós vimos o desafio que Cristo nos dá de sermos chamados a viver com propósito, servir com amor os nossos irmãos, esperar com a verdadeira esperança que vem de Cristo e morrer com a fé. Esta fé que o próprio apóstolo Paulo depois disse a Timóteo: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, queridos irmãos, devemos examinar os nossos corações diante deste texto e perguntarmos sinceramente se estamos mais preocupados em sobreviver neste mundo, viver, ou estamos mais envolvidos em frutificar? Qual é a razão da sua vida? Você vive no mundo apenas para sobreviver, para passar o tempo, para usufruir das coisas deste mundo? Ou você tem o propósito no coração de dar frutos para o Senhor? O que motiva as suas decisões? É o seu conforto pessoal, a sua estabilidade, ou a edificação da igreja, ou a edificação do próximo? Você está se
preocupado em se desgastar pessoalmente, ou você está disposto a se desgastar por amor à igreja? Por amor à igreja. Que Deus nos abençoe, para que nós, irmãos, possamos, assim como o apóstolo Paulo, que foi nosso irmão, pecador como nós, mas que nos demonstra neste texto o desejo sincero de viver uma vida, de fato, aos pés de Cristo Jesus. Ele, de fato, desejou que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, ainda que ele estivesse morto, ou se permanecesse vivo. Que Deus nos ajude para que o custo de servir a Cristo não nos intimide, mas que a glória de Cristo possa ser a nossa alegria todos os dias de nossa vida e cumprirmos aquilo que nós declaramos no nosso catecismo, na pergunta número 1. Não apenas glorificar a Deus, mas também gozá-lo para sempre. Ou seja, experimentar, viver alegremente, com a alegria que o próprio Cristo nos dá, de sermos seus despenseiros, seus servos fiéis, de fazermos aquilo que Ele nos ordena fazer, para a glória dEle e para também o crescimento da igreja. Amém, meus irmãos, que Ele assim nos abençoe.